Tem um texto na Bíblia em que o José ele dá nome ao filho dele, e todo o nome dado era por uma razão, ao Menaxe, ou Manassés. Ele diz, meu primeiro filho, porque Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Ele é arrancado abruptamente da casa de seu pai pelos seus irmãos, jogado num poço, sai daquele poço, vai para um outro poço no Egito, e ele tem aquela vida toda lá no Egito, longe da casa de seus pais. No final da sua vida é que ele vai voltar a ter um encontro com o Pai. Mas o que isso significa? Nós conhecemos pela Bíblia hebraica, não pela nossa Bíblia natural aqui, que quando Deus tira o homem da presença dele lá do Éden, ou seja, dos céus, vamos dizer assim, Deus arranca do homem, ele fica nu, tira dele aquele senso, aquele contato, aquela conexão espiritual que ele tinha com o Pai. Então Deus tira desconecta ele e dá a ele 5 sentidos. Dá a ele a boca, o nariz, os olhos e os ouvidos e as mãos, para que ele possa viver humanamente na terra. Então o homem vive desses 5 sentidos. Que isso que José está dizendo, meu pai me fez esquecer. Isso é uma bênção, porque ele não poderia viver no Egito com a lembrança dos céus. Ele não viveria, ele não faria nada, ele não seria produtivo. Quando nós vemos o lance, eu estou vendo aqui uma história sobre Jacó e Esaú, e uma contradição total, demonizando assim o Jacó e santificando o Esaú. Mas aqui nós não percebemos, quando nós lemos a própria Bíblia, texto e contexto, observando o que está dizendo o texto, não para tirar mensagem, que eu penso que, mas para entender o que o autor está dizendo. Ali nós vemos o sentido do homem funcionando dos dois lados. Primeiramente, chega Esaú de uma caçada e ele está pego por uma coisa natural do homem terreno, que é fome. Ele está com muita fome e todo o seu corpo, todo o seu ser está dominado por essa fome. Porque são 3 coisas que, biologicamente, o homem não tem domínio. Por isso ele não tem livre-arbítrio. Fome, sono e sexo. Isso está para além do domínio do homem ou do querer do homem. Isso vem. Então vem a fome e ele está totalmente dominado pela fome. E o que Jacó, prestando atenção nisso, vê? Ele vê a fome dele, então coloca algo para essa fome dele, red, vermelho, para chamar a atenção dele, um guisado vermelho. Até nesse guisado vermelho tem aí um significado. Então ele está dominado pela fome e agora ele está dominado pela visão, ele vê. Tudo aquilo que o homem vê pode dominá-lo. Então quando ele vê o vermelho, o red, ele se encanta, então ele pensa. Eu imagino o pensamento de Esaú. Do que me vale essa tal de vida espiritual? Do que me vale céu? Do que me vale saúde? Do que me vale dinheiro? Se eu estou com fome, se eu morrer? Então eu vou comer. Então ele não está nem aí, ele troca a primogenitura por esse guisado, porque ele está dominado. Agora nós passamos para o pai, Isaac. Quando ele chega diante de Isaac, a primeira coisa que Isaac faz, chega perto. Jacó chega perto de Isaac. Então Isaac apalpa Esaú, o Jacob. E ele diz, esses braços são de Esaú. O tato que o homem tem, com o qual ele vive nesse mundo, tudo aquilo que ele possa tatear, tudo aquilo que ele possa adquirir, tudo aquilo que ele possa pegar, manipular, são coisas que não existem, são passageiros, não é nada diante da eternidade. Por isso ele diz, o braço é de Esaú, o tato, o corpo, não importa, era de animal, mas é de Esaú. Esaú é como um animal, ele só vive de seu instinto. É isso que ele está dizendo. Instintivamente, esse braço é de Esaú. O que Esaú fez, fez pelo instinto. Mas a voz,
A voz é de Jacó. E um dos sentidos que é mais apurado, que é mais espiritual, é a audição e o olfato. Ele diz: elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz e abrem a porta. Então Isaac não estava sendo enganado, ele conheceu a voz de quem era. A voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. E o segundo ponto, o cheiro do campo. Ele sente o cheiro, o perfume. A Bíblia diz que Jesus não julgará segundo o ver dos olhos, nem ouvir dos ouvidos. Como ele julgará? O Tanar diz que ele julgará pelo olfato. Aqueles que são dele exalará o perfume de Cristo. O bom perfume, então ele saberá pelo perfume, pelo cheiro. Então Jacó não foi enganado. Jacó não enganou Esaú. Era uma briga do que é material versus aquilo que é espiritual. Ou seja, as duas ciências, newtoniana, tudo é matéria, versus a mecânica quântica ou a física quântica, onde tudo que não se vê, mas é real. Porque tudo que não se vê é feito do que é real. É feito do que existe para sempre. Ah, se pudéssemos entender e ser um Yaakov, aquele que persegue o sonho, aquele que persegue, traz seus passos, aquele que busca, que luta com Deus e vence tudo que faz, porque tudo que faz, ele faz com o objetivo de sabendo o que está fazendo. Está posta uma escada. Verá o Filho do Homem subindo e descendo sobre essa escada. Que maravilha! Que Deus nos abençoe a olhar para além dos 5 sentidos.